Olá, na aula de hoje daremos continuidade à segunda lei da termodinâmica e analisaremos o seu significado físico, quais são as implicações que a segunda lei da termodinâmica nos traz para caracterizar os fenômenos térmicos. E para aquilo, justamente as implicações, comecemos pela primeira, apresentando uma limitação teórica da eficiência de uma máquina térmica, ou seja, a máquina de Carnot será a máquina que entre dois reservatórios térmicos de maior e menor temperatura apresente a maior eficiência e, portanto, qualquer outra máquina térmica apresentará uma eficiência menor a esse limitante físico. E estaria também relacionando a segunda lei da termodinâmica com os sentidos dos processos termodinâmicos. Nesse caso, nós podemos fazer a seguinte pergunta: se tem-se um bloco de gelo e o bloco de gelo está a uma temperatura de 0 graus Celsius e por algum processo termodinâmico transforma-se esse bloco sólido em líquido a 40 graus Celsius, será um processo reversível? Será que removendo o calor já tem seu próprio bloco? Ou pelo menos analisa-se o seguinte caso: o bloco de gelo a uma temperatura de 0 graus Celsius e o gelo derreteu-se, mas ainda assim continua a 0 graus Celsius. Tem-se nesse segundo caso um processo reversível pelo fato que a temperatura não mudou. E consegue-se transformar, por mais que mude o seu formato de ser esse cubo a ser essa maior dimensão, o gelo apresenta uma mudança de estado, mas não uma mudança de temperatura. Ou seja, não houve um acréscimo ou uma diminuição da sua energia interna, se o analisássemos mediante a primeira lei da termodinâmica. Ou seja, que os sentidos dos processos termodinâmicos estão presentes no nosso dia a dia. Poder-se ir em uma direção, mas o sentido contrário de todos os processos seria possível. Nesse caso, imagine-se que tem-se uma solução nessa situação, água pura. E alguém deixa misturar um pouco de gotas de tinta. E essa tinta mistura-se por completo e tem-se essa água agora tinturada. Será que por algum momento essa água conseguiria limpar-se e remover-se essas gotas sozinhas? É difícil. Isso também está associado com ter uma cavidade ou ter essa caixa, duas esferas de massas diferentes, as pretas e as brancas, e misturam-se, achacoalha-se essa massa, essa caixa. O que obtém-se após um tempo de achacoalhar é que é uma mistura que já não será à esquerda e à direita das pretas com as brancas, uma mistura das bolas em relação às suas massas. Mas tem-se essa mistura. Será que deixando-a quieta e voltá-la a misturar ou voltá-la a mexer, recuperaria-se a situação original? Igual que o cubo de gelo que derrete-se quando vemos essa animação, nossa intuição nos diz que é um filme que está indo no sentido contrário. Há uma rebobinação desse filme ou dessa imagem. Isso não acontece no nosso dia a dia. O nosso senso experimental, inato e humano, nos mostra que o gelo derrete-se, mas a água por si só não transforma-se nesses cubos de gelo. São os cubos de gelo que derretem-se e transformam-se em água líquida. E os sentidos dos processos termodinâmicos também poderíamos caracterizá-lo mediante a difuminação ou mediante a expansão de um gás. Um gás que inicialmente estava nessa região e agora está em todo o espaço animado bidimensional. Não recuperará a configuração inicial, por mais que passe um tempo gigantesco, nunca jamais será confinado a esse primeiro quadrado entre essa região de zero a uma unidade. O mesmo acontece com a mistura. Os gases, as moléculas monatômicas e massas diferentes, quando abre-se essa membrana da metade divisória entre as azuis com as vermelhas, há uma mistura que tende ao estado de equilíbrio, tende a haver uma mistura homogênea. Uma mistura existente tanto à direita como à direita, esquerda como à direita, da mesma quantidade das azuis com as vermelhas. A segunda implicação da segunda lei da termodinâmica é o sentido dos processos termodinâmicos, ou seja, o calor nunca e espontaneamente será transmitido do objeto mais frio para o objeto mais quente. Do contrário, requerer-se uma bomba de calor desde o objeto frio para o quente. A nossa intuição nos diz que conseguimos esquentar os objetos quando os
pegamos nas nossas mãos. Um cubo de gelo, conseguimos derretê-lo na nossa mão, mas a água se consegue solidificar em nossa mão e é difícil. Haverá que fazer alguma informação, haverá que fornecer-lhe alguma informação física, portanto, requerer-se uma bomba de calor. E hoje veremos esse princípio mediante esse raciocínio. Imaginem-se que existe um quarto número 1. Um quarto que está a uma temperatura quente. E um quarto 2 que também está a uma temperatura quente. Ambos estão à mesma temperatura, bastante quente. E, de fato, quente é uma característica qualitativa das pessoas. Mas, nesse caso físico, uma temperatura alta e uma temperatura alta. E, por algum motivo, esse quarto 1 fica frio e o quarto 2 fica quentíssimo. Como poder fazer e como isso aconteceu? Será requerido fazer algum trabalho para que esse quarto agora está frio e o outro quarto esteja quentíssimo? Em outras palavras, a temperatura do quarto 1 diminuiu e a temperatura do quarto 2 aumentou. E qual será esse trabalho? Como poderlo analisar e expressar? Para aquilo, usemos de uma noção bem simples. Um pistão e um gás confinado dentro desse pistão. Onde, quando há a aplicação de uma força externa sobre o pistão, o que tem-se é que o pistão diminui seu volume, o gás aumenta sua temperatura nessa compressão e, portanto, o gás ficará com maior energia interna. E, de alguma forma, esse calor que foi transferido mediante esse trabalho realizado sobre o gás poderá ser dissipado ao ambiente mediante um processo de condução ou irradiação. E, posteriormente, o gás, que agora está em equilíbrio térmico com o ambiente, se faz um trabalho no sentido contrário para expandi-lo. E quando isso acontece nessa expansão, o gás diminui a sua temperatura, podendo absorver calor do ambiente. Ou seja, que se aplicássemos o mesmo princípio, um pistão que contém um gás, e o gás que é algo específico, um gás refrigerante, e o gás leva-se para um dos quartos, o quarto da direita, o quarto 2, onde realiza-se um trabalho sobre o pistão comprime-se e dessa forma a sua temperatura aumenta, fazendo que essa quantidade de calor seja transferida para o quarto 2. O quarto 2 aumenta a temperatura até atingir o equilíbrio termodinâmico entre o gás com o quarto. E por algum motivo esse cilindro leva-se para o primeiro quarto, onde esse gás que estava quente, a temperatura de equilíbrio desse quarto da direita, agora se expande, realiza-se um trabalho de tal forma que resfria-se esse gás. E quando resfria-se esse gás, absorve calor desse quarto número 1. E absorvendo o calor, faz com que fique em equilíbrio, ou absorverá calor até ficar em equilíbrio térmico com o quarto número 1. Agora está uma temperatura um pouco mais quente, mas não tão quente como o quarto da direita. Que necessita-se para o processo? Necessita-se um meio de transporte, necessita-se comprimir e necessita-se descomprimir o próprio gás. Ou seja, que se pensássemos dessa seguinte forma, representando pictoricamente um compressor e um descompressor, e não levando e transportando o pistão e fazendo força e descomprimi-lo ao fazer força ao expandi-lo, teria-se que desenhar algum sistema de tubulação. Um sistema de tubulação que passe por um dos quartos e, na hora, descomprime-se esse gás para passar pelo quarto número 1 e voltando até o compressor e fazer o ciclo completo. Quando isso acontece na compressão, o gás aumenta sua temperatura, mas à medida que fornece calor ao ambiente, torna-se menos quente, até descomprimir-se e, portanto, o gás descomprimido diminui a sua temperatura e absorverá calor do próprio ambiente. Nesse caso, quando fornece calor ao ambiente, parte da sua energia térmica será cedida para o quarto número 2, ou quarto da direita, e será absorvida no quarto número 1, o quarto da esquerda, quando a temperatura é bem baixa. E quando esse processo continua, quando esse processo avança, o que tem-se é um sistema muito bonito, onde cria-se um ambiente de maior temperatura e um ambiente de menor temperatura.
E essa representação pictórica nos faz lembrar de um dispositivo que a grande maioria das casas ou dos nossos lares possui, que é um refrigerador. Tem esse sistema de tubulação onde tem um radiador ou irradia calor para o ambiente, mas tem uma bomba de compressão, que seria o dispositivo que faz a compressão do gás refrigerante passando pelo freezer, onde resfriado absorve calor dos alimentos e, portanto, esse calor será cedido para o ambiente mediante esse radiador após essa compressão. E o funcionamento é o mesmo. Uma frente, ou representa-se um reservatório de maior temperatura, um reservatório de menor temperatura e a bomba de calor. É uma máquina térmica, mas nesse caso específico, a bomba de calor absorve calor do reservatório térmico de menor temperatura e levando esse calor para ao reservatório térmico de maior temperatura. Não obstante, a segunda lei da termodinâmica nos mostra que o sentido termodinâmico do calor não é esse. Não é um fluxo de uma menor temperatura ou de um corpo de menor temperatura para um corpo de maior temperatura, a menos que exista uma quantidade de trabalho realizado ou uma bomba de calor que realize o fluxo de calor no sentido contrário. E essa quantidade de trabalho realizado faz com que a quantia de calor cedido para o reservatório de maior temperatura seja maior, produz mais calor para o ambiente, aumentando essa grandeza física, essa energia. E dessa forma, o ambiente é o próprio ar externo e o reservatório de menor temperatura é o freezer, a região interna do próprio refrigerador ou da geladeira. E os refrigeradores? Mediante a lei da conservação da energia, tem-se que a quantidade de calor que é fornecido para o ambiente será equivalente à quantidade de trabalho realizado e a quantidade de calor removido na região interna desse refrigerador. E, portanto, não define-se a eficiência térmica, define-se o coeficiente de desempenho relacionado com a quantidade de calor que consegue essa bomba remover em relação aos recursos disponíveis para seu funcionamento. Não obstante, é uma noção bem similar à eficiência, a quantidade de proezas físicas que consegue fazer em relação aos recursos físicos que possui. Nesse caso, remover calor do reservatório em mais baixa temperatura mediante a quantidade de trabalho que essa bomba necessita para seu funcionamento. E essa informação pode ser expressada como sendo o trabalho como a diferença dos valores absolutos dos calores. E a principal diferença desse coeficiente de desempenho é que o número maior que a unidade. A diferença da eficiência térmica, um número maior que a unidade, implicando que seja maior que 1. No caso dos refrigeradores, poder-se ter valores de eficiência, de coeficiente de desempenho equivalentes a 3. E se fôssemos aplicar a mesma noção para um refrigerador de Carnot, em virtude que o princípio do funcionamento da máquina de Carnot fundamenta-se em processos reversíveis, ou seja, que indo no sentido contrário, teria-se o ciclo de Carnot, agora no sentido contrário, onde há duas adiabatas e duas isotermas, uma associada com reservatórios de alta temperatura e uma associada com reservatórios de baixa temperatura. Indo no sentido contrário, teria-se, mediante uma dedução simplificada, que não é complicada, que a quantidade de calor, ou as quantidades de calor, relacionam-se com as temperaturas dos reservatórios. A quantidade de calor absorvido do reservatório frio relaciona-se com sua temperatura baixa e a quantidade de calor cedido para o reservatório quente relaciona-se com sua temperatura alta, ou seja, que nesse caso expressa a temperatura na escala Kelvin, tem-se coeficientes de desempenho hipotéticos que são os limitantes do maior desempenho que qualquer máquina térmica, que qualquer bomba de calor poderá possuir no nosso universo. Ou seja, que o ciclo de Carnot nos serve para definir a máxima eficiência das máquinas térmicas e, portanto, para o caso das bombas de calor, o máximo desempenho que as próprias bombas poderão possuir.
Se me faço entender, finalizamos a aula de hoje e concluímos.